Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para nossa meditação. Texto conhecido de todos, Lucas capítulo 15, versos 11 a 24, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler em princípio apenas versículo de 11 a 14. E você mantém sua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar durante a exposição os outros versículos. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versos 11 a 14. Convido os irmãos a lerem comigo, mesmo sentados. Nós vamos ler juntos. Vamos ler, diz assim a palavra. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Pai querido, te louvamos por esse culto tão abençoado. E agora, Pai, é o momento central do culto, que é a exposição da Tua Palavra. Pai, o Senhor conhece cada coração que adentrou este santuário e cada coração que está conosco também pelas redes sociais. E o meu pedido, ó Pai, como servo do Senhor, é que o Teu Espírito Santo aplique a Tua Palavra às nossas necessidades. Fala conosco, ó Pai. Jesus, manifesta mais uma vez a Tua graça maravilhosa no nosso meio, e assim toda a Trindade excelsa será glorificada. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que é uma pessoa rebelde? Um filho rebelde? O nosso dicionário diz que é alguém que não obedece a ninguém. É alguém que não escuta conselhos. É alguém que acredita que possui uma autoridade legítima. E também pode ser usado para qualificar uma pessoa que se rebela, que se revolta. Sempre que a gente pensa em rebeldia, a gente pensa em alguém que realmente está revoltado com alguma coisa. Alguém que está insatisfeito com alguma coisa. Então isso se manifesta de alguma forma. Temos aqui um quadro atípico nesta parábola contada pelo Senhor Jesus. Porque pela lei judaica, o pai não podia dispor de sua propriedade como ele queria. A não ser que ele então falasse: eu não quero mais administrar, eu estou cansado, eu estou aposentado. Então ele distribuía 2/3 da sua riqueza, da sua propriedade, para o filho mais velho, e 1/3 para o filho mais novo. Então ele se retirava dos negócios. Então esse texto, o Senhor Jesus mostra uma cruel insensibilidade desse filho mais novo, o qual eu chamo de filho rebelde. E a mensagem nossa nesta manhã: o que o filho rebelde encontrou nos braços do seu pai? O que o filho rebelde encontrou nos braços do seu pai? Porque é como se aquele filho chegasse diante de seu pai e dissesse assim: pai, me dá agora a parte da propriedade, que de todos os modos vai ser minha mesmo, quando o senhor morrer, e me deixe ir. O pai não discutiu, o pai não questionou, o pai não dialogou com os filhos, com o filho sobre isso. Por quê? Eu creio, queridos, que o pai pensou assim: meu filho tem de aprender. Ele tem de aprender. Está totalmente equivocado, mas ele tem de aprender. E vai aprender da maneira mais difícil. E ele atendeu o pedido do filho. Quantas vezes, queridos, nós também agimos da mesma forma? Os irmãos viram aqui os testemunhos, dos irmãos gideônicos, de que muitas vezes
a pessoa só aprende da maneira mais difícil. E foi que esse pai falou: vou deixar meu filho aprender, mas vai aprender de uma maneira muito difícil. Porque quando a gente pensa em pai, né? Pelo menos eu penso assim, talvez algum não, porque nem todos os pais são iguais, né? A gente pensa logo numa figura amorosa. Aquela pessoa que está atenta a tudo que nós estamos fazendo, está percebendo tudo, está olhando tudo, mas sempre com amor, sempre com carinho. Alguém em quem nós podemos confiar plenamente. Não importa a situação que estivermos vivendo, nós vamos confiar nessa pessoa a qual nós chamamos de pai. E o pai, com certeza, queridos, ele vai fazer de tudo para ajudar seu filho. Vai fazer de tudo. O pai que é pai mesmo, né? E tem muitos pais que não são tão pais desse jeito. Mas o pai que é pai verdadeiramente, ele vai fazer tudo o que eu puder, muitas vezes até o que não puder, por causa do seu filho. E assim também é o nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial está de olho em cada um de nós, como nosso Pai Eterno. Eu vou destacar nesse texto 4 coisas importantíssimas que o filho rebelde encontrou nos braços do seu pai. O que o filho rebelde encontrou nos braços do seu pai? E a primeira coisa que ele encontrou foi abrigo para a sua alma cansada. Versículos 14 e 17, diz assim: e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E lá no finalzinho 17 diz assim: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Que maneira difícil, querido, de aprender as coisas. Aquele jovem agora perdeu tudo. Tudo aquilo que o pai havia dado, ele transformou em dinheiro, em espécie, e levou para essa terra distante. E lá diz o texto que ele dissipou tudo, perdeu tudo. Talvez foi roubado, foi uma série de coisas, foi enganado. E agora então nós vemos esse jovem passando fome. Houve naquele país, naquela terra, uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele se lembra, fala: olha, eu estou aqui passando fome, estou aqui passando necessidade, estou aqui no meio dos porcos, e nem a comida dos porcos eu posso comer, que o meu patrão não me autoriza. Enquanto lá em casa, os empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. O que o filho encontrou nos braços do seu pai? Abrigo para a sua alma cansada e sofrida. O que ele tinha em casa, antes de sair de casa? Alimento, com fartura. Ele tinha roupa, a melhor roupa. Ele tinha cuidado. O pai estava atento às necessidades do filho. Ele tinha o carinho do pai, ele tinha o respeito do pai. E de toda a família, e também dos empregados. E ele tinha também proteção. E agora? Qual a situação que esse jovem está vivendo? Eu não queria sobreviver longe da casa do pai. Não queria sobreviver, então se vira. E como ele estava agora, longe da casa do pai? Sem dinheiro. E passou e começou a passar fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? A gente imagina a cena, né, dessa parábola do Senhor Jesus Cristo. Foi procurar emprego, perdeu tudo. E o único emprego que ele conseguiu, o que era uma desonra para o judeu, foi cuidar de porcos.
E lá estava ele, todo sujo, descabelado, como diz o ditado, né, a língua popular. Que ponto lastimável, queridos, chegou aquele jovem. Ele tinha fome. Ele queria alimentar-se da própria comida dos porcos, mas o pastor falava, não, é dos porcos, não é sua. E diz o texto, que ninguém lhe dava nada. E depois, queridos, de tanta humilhação, depois de tanto sofrimento, ele se lembrou de quem? Do seu pai. Lembrou de seu pai. E lembrou de tudo quanto ele tinha, enquanto ele estava vivendo na casa do pai. E ele foi inteligente, agora foi inteligente. Porque ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Ele disse assim, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão. Eu errei. Eu quero que meu pai veja que eu aprendi a lição. Mesmo as duras provas, eu aprendi a lição. Então, queridos, ele mais uma vez se lembra de que realmente na casa do pai, ele tinha tudo. Assim, nos nossos dias, queridos, existem pessoas também vivendo essa situação. Deixaram a casa do pai. Ou seja, saíram da sua igreja, abandonaram a igreja. Estavam cansadas de viver debaixo das ordens do Pai Celestial. E uma grande realidade é que o inimigo nos quer assim, longes da casa do Pai. O inimigo nos quer assim. Nos anos 80 eu estava começando meu ministério, já como reverendo, porque eu tive 8 anos antes como missionário. E uma vez eu fui ao banco pagar na época era promissório, duplicata, não sei, né? Acho que era mais ou menos isso, né? O tesoureiro me ligou e falou, pastor, vai vencer hoje, por favor, corre lá em casa, pega o cheque com a minha esposa, corre no banco e paga isso. E na época eu não tinha mais de 60 anos, eu tinha de enfrentar a fila. Fui lá, passei lá, a irmã me deu o cheque, peguei não sei se duplicata promissório, e fui ao banco. Banco do Brasil cheio. Um calor que o ar-condicionado estava estragado. E aquela fila enorme. Falei, paciência, né? Então eu entrei na fila e comecei então a sussurrar um hino. Eu faço muito isso que eu aprendi com minha mãe. Minha mãe estava trabalhando no fogão, no tanque, e ela estava cantarolando um hino, sussurrando um hino. Eu aprendi a mesma coisa, também faço isso. As minhas filhas até falam, nossa, meu pai até quando está viajando, não para de cantar, né? Porque muitas vezes querem dormir e eu estou sussurrando um hino. Então eu estava sussurrando um hino na frente de um jovem. Ele virou para trás e falou, o senhor é crente? Eu falei, sou. Falei, sou pastor da igreja presbiteriana aqui do Bom Retiro. Sabe qual é a igreja? Ele falou, sei, aquela ali perto da cooperativa. Falei, sou pastor lá. Ele falou, pois é, eu já fui crente. Eu falei, mas por que se diz eu fui crente? Ele falou, tem 10 anos que eu estou fora da minha igreja. Eu falei, então agora você me fala por quê? Talvez eu possa te ajudar. Ele falou, eu tive uma decepção muito grande com o meu pastor e eu saí da igreja. Eu falei, você está errado, meu jovem. Você está errado. O seu pastor é homem como você, ele é humano como você. Ele está sujeito a erros como você. E como a gente erra. Eu falei, você procurou o pastor para conversar com ele, para acertar as coisas, como Jesus manda? Ele falou, não, eu preferi sair da igreja. Eu falei, está errado. Totalmente errado. Eu falei, quem é seu pastor? Ele falou o nome do pastor. Eu falei, conheço, é meu amigo. Assembleia de Deus. Um amigão meu, companheiro de oração. Eu falei, volta para lá. Fala com ele, fala, pastor, eu errei, fiquei chateado que o senhor fez isso, o senhor falou isso comigo. Pede perdão para ele. E você vai ver que as coisas vão mudar para você.
Aí ele ficou todo animado, falou, vou fazer isso então hoje mesmo, pastor, faz isso. E com isso a fila foi andando. Eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. O povo ficou abismado, né? No meio do Banco do Brasil, botando a mão na cabeça do rapaz e orando por ele, né? Chegando em casa, eu liguei para esse pastor, falei, olha, há 10 anos atrás aconteceu assim, assim, na sua. Ele falou, lembro sim. E o rapaz sumiu da igreja, nunca mais voltou. Depois eu conversei com ele hoje no banco. E ele vai te procurar hoje ainda. Ele falou, aleluia. Aquele Assembleia de Deus bem pentecostal, né? Falou, aleluia, pastor. E no dia seguinte o pastor me ligou, falou, pastor, foi uma benção. Ele veio aqui, pediu perdão, eu pedi perdão para ele. E ele já está ingressado na igreja novamente. Ele era líder do louvor, já vai voltar. Então, irmãos, muitas vezes nós agimos assim, porque o inimigo quer isso. O inimigo quer nos ver longe da casa do Pai. E com esta desculpa de pandemia, muita gente deixou a igreja. Esse é o inimigo que quer ver você e a mim longe da casa do Pai. E aquele filho, então, caindo em si, ele diz, puxa vida, na casa do meu pai era tudo diferente. Eu não enfrentava mau cheiro dos porcos, eu tinha o que comer com fartura, eu tinha minha cama para dormir, eu tinha a roupa limpa toda a hora que eu ia tomar banho, eu tomava banho, e eu estou aqui nesta situação. O Pai Celestial está sempre de braços abertos, queridos, esperando. Enquanto aquele jovem estava vivendo aquela experiência, seu pai estava lá, olhando para o caminho, esperando o filho de volta, enquanto ele estava passando aqueles momentos difíceis ali. E a palavra de Deus diz assim, queridos, que quando um pecador se arrepende, se volta para o Pai e pede perdão, e deixa os maus caminhos, o Pai Celestial o recebe de volta, de braços abertos. Só o Senhor Jesus pode trabalhar a sua vida, se você está enfrentando essa situação, e quer restaurar a tua paz, quer restaurar a sua felicidade. Ele é o refúgio para a sua alma trêmula e desesperada. Ele é o refúgio. E ele diz assim, vinde a mim, como é que diz o texto? Vinde a mim, todos vós, e oprimidos, eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Esse é o caminho da volta. Correr para os braços do Pai. Porque nos braços dele nós temos refúgio seguro para a nossa alma e alimento para a nossa fome. O que o filho rebelde encontrou nos braços do Pai? Abrigo para a sua alma cansada e sofrida. A segunda coisa que o filho encontrou nos braços do Pai, versos 18 e 19, segurança para a sua vida. Vamos ler lá 18 e 19. Levantar-me-ei. Olha. É porque não apareceu ali, tá? Foi falha minha. Então vamos, diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aquele jovem sabia, amados, que os empregados tinham ali garantia do pai. Eles tinham um alojamento, eles tinham um refeitório, eles tinham roupa para trabalhar. Que decisão sábia esse jovem tomou? Eu já disse, agora ele foi muito sábio. Ele reconheceu
a estupidez que havia feito. E assim mesmo que age Satanás com as pessoas. Ele engana e seduz. Ele engana e seduz as pessoas. Ele vai dizer no seu ouvido: não, faça isso que é muito melhor para você. Você está sofrendo. Se rebele. Faça uma rebelião. Assim aconteceu com esse jovem. Ele precisou de quê? De conhecer os dois lados da vida. Conforto na casa do pai e a miséria lá fora. De eu conhecer os dois lados da vida. E ele reconheceu que o melhor está na casa do pai. O melhor lugar é a casa do pai. A segurança melhor para a sua vida está na casa do pai, está nos braços do pai. Então, queridos, esta é a realidade. Somente no Senhor nós podemos encontrar segurança. Quantas pessoas estão vivendo com medo? Quantas pessoas estão como um animal acuado? Quantas pessoas estão se escondendo? Porque fez alguma coisa errada. Está com medo. Está se escondendo. Muitos querendo tirar a própria vida. Nós vimos o testemunho do irmão Gideão dizendo quantas pessoas tiram a vida por dia, por hora. Então muitas pessoas estão assim. E muitas vezes a pessoa fala: minha vida não tem mais jeito. Cheguei ao fundo do poço. Ninguém mais pode me ajudar. Aquele filho se humilhou. Ele foi na casa de meu pai, os empregados são muito bem tratados. E eu estou aqui, nessa miséria. Eu vou voltar para meu pai. Queridos, existe um pai que nos ama e quer nos ver bem. Ele não quer nunca nos ver derrotados, abatidos. Mas Ele quer sempre o nosso bem. Por isso Ele está de braços abertos, esperando, aguardando a volta das pessoas que foram para longe dEle. E quanto mais tempo as pessoas demorarem para voltar, o sofrimento será maior. Aquele jovem ia morrer ali. Se ele não tomasse essa decisão de voltar para casa, ele ia morrer. Porque ele estava passando fome. O Pai está sempre de braços abertos para oferecer segurança para a nossa vida. Salmo 45, verso 1 diz: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Uma Bíblia diz nas tribulações, ou diz nas angústias, ou na angústia. Então esse pai está de braços abertos, esperando. O que o filho rebelde encontrou nos braços do pai? O que ele encontrou em primeiro lugar, os irmãos se lembram? Ele encontrou abrigo para a sua alma cansada e sofrida. Ele começou a passar necessidade, ele foi cuidar de porcos e ninguém deixava ele comer nem a comida dos porcos. E ele diz lá: os empregados do meu pai estão bem, eu estou aqui nessa miséria. Então, nos braços do pai, ele encontrou abrigo para sua alma cansada e sofrida. Segundo lugar, o que ele encontrou? Segurança para a sua vida. Segurança. Tem pão com fartura, tem abrigo, tem carinho, tem cuidado, tem amor. E em terceiro lugar, o que o filho encontrou nos braços do seu pai, o filho rebelde?
perdão para todos os seus pecados. Verso 20 diz assim: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, foi brigar com ele? Foi dar uma bronca? Foi passar um sermão? Não. O que o pai fez? Lançou-se ao pescoço e beijou. Perdão para todos os seus pecados. Quantas pessoas, queridos, estão vivendo longe da casa do Pai? Deram ouvidos para amigos e decidiram sair da casa do Pai. Então, nesta manhã, já tarde, né, início de tarde, há um desafio de decisão para as pessoas que estão nessa situação. Pessoas que estão precisando de perdão. Pessoas que precisam de perdão. E estão carregando no coração essa dor. Aquele jovem se levantou e voltou para seu pai. Aleluia. Vinha ele ainda longe, todo sujo, esfarrapado, parecendo um mendigo. Mas quando seu pai lhe avistou, o que ele fez na mesma hora? Saiu correndo. O filho não podia correr, porque estava todo arrebentado. Estava todo quebrado por causa da vida que estava levando. Talvez cheio de feridas, talvez machucado, cheio de chagas. Talvez nem quase aguentou chegar perto do pai. Mas o pai não, o pai estava bem. Ele saiu correndo. E não ligou para nada. Por quê? Mesmo o filho estando naquela situação, sujo, mal cheiroso, que havia muito tempo que não tomava banho, vivia no meio dos porcos. Então a gente imagina como é que estava. Mas ele não ligou para nada disso. Ele abraçou, ele beijou. Eu imagino, irmãos, é uma parábola, né? Mas eu imagino que eles choraram juntos, os dois. Um momento de choro, de alegria e de perdão. O que o filho rebelde encontrou nos braços do pai? Encontrou perdão para todos os seus pecados. Querido, nosso Pai está sempre de braços abertos. Mesmo que a gente se distancie dele, por causa da nossa cabeça dura, por causa do nosso coração duro, por causa da influência de Satanás, ele continua nos amando. E continua esperando a nossa volta. A pessoa pode estar na lama, pode estar na sarjeta. Hoje não existe sarjeta mais, isso era coisa do interior, cidade do interior, né? Eles colocavam a guia, colocavam mais uma pedra que chamava-se de sarjeta para correr a água, para não fazer buraco no meio da rua. E a rua era de cascalho. Os mais novos não sabem disso, os mais antigos que moraram no interior sabem disso, né? Então pode estar na sarjeta, pode estar afundado nas drogas. Mas o Senhor está dizendo assim: volta, meu filho, vem do jeito que você está. Muita gente diz: eu vou mudar de vida, depois eu vou para a igreja. Não, você tem de vida do jeito que você está. Quem vai mudar você é o Pai Celestial, através da ação do Espírito Santo no seu coração. Você não tem condições de mudar. Nós vemos aí essas pessoas, né, ali pertinho da gente, dominados pela droga, não tem condições de mudar. Agora, se eles voltarem para o Pai Celestial, eles vão ser mudados. Pela ação poderosa do Evangelho que nós vimos hoje aqui
no testemunho gideônico. E o que o pai vai fazer com essa pessoa? Vai abraçar, vai limpar as feridas, vai curar as chagas e restaurar a vida da pessoa. Isso que o pai quer. Perdoando assim todos os seus pecados. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Filho rebelde encontrou nos braços do pai perdão para todos os seus pecados. E chegamos ao último ponto. Vai codar os três para a gente falar o último. O que o filho rebelde encontrou nos braços do pai? E em quarto e último lugar, encontrou o amor que cura todas as feridas. O amor que cura todas as feridas. Versos 22, 23 e 24 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alpacas nos pés, ou seja, sandálias. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que coisa maravilhosa. O Pai Celestial quer se alegrar com você e comigo, pertinho dele, nos braços dele. Eu volto a repetir: aquele pai recebeu o seu filho no estado em que ele estava, e logo lhe perdoou, e logo cuidou do bem-estar do filho. Deve ter falado para os empregados: leva ele lá para, eu não sei onde é que tomava banho naquela época, ele talvez num poçozinho, né? E dá um banho caprichado nele, bota perfume nele, e bota roupa nova nele, e coloca o anel no dedo, e coloca sandália nos pés, e vamos fazer uma festa. O amor que cura todas as feridas, o amor que traz segurança. Coloca sandália nos pés, ele precisa andar com segurança, os pés estão feridos, machucados, precisa de sandálias. Por quê? Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Assim Ele quer fazer com cada um de nós também. Ele quer tirar as nossas vestes, que muitas vezes Satanás coloca na gente, vestes sujas, e colocar vestes celestiais. As vestes do pecado colocadas por Satanás. Ele quer limpar, purificar e restaurar a nossa vida. Esse é o grande desafio. Deixar o mundo de pecado, de tristeza, de dor, sair da vida de sofrimento que o Senhor tem. Alguém disse: o Senhor tem um manto real para colocar na gente, não apenas uma roupa, mas um manto real. Ele tem um anel de honra para colocar no nosso dedo, para mostrar a todos que nós fazemos parte da família. O anel simbolizava membro da família. E o Senhor Jesus, no final dessa parábola, e das outras duas parábolas que ele conta, da ovelha perdida e da moeda perdida, ele diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus.
E como é que terminou a parábola? Com uma grande festa. Deixar de lado o outro filho que é problemático também, tanto quanto aquele, talvez até pior, né? Mas nós vamos terminar com essa festa. Trazei o novilho, vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, agora está nos meus braços. O que o filho rebelde encontra nos braços do Pai. Quantas vezes, queridos, deixamos o Pai, passamos por necessidades, somos humilhados, desprezados, sentimos sozinhos, abandonados. Nos braços do Pai tem festa, tem alegria, tem perdão. O melhor lugar que existe é a casa do Pai. Muitas pessoas dão valor às coisas quando perdem. Nos braços do Pai é o melhor lugar. Chega de sofrer, chega de humilhação, chega de uma vida de derrotas. Corramos para os braços do Pai. O que nós encontramos nos braços do Pai? Rebeldes como somos, o que nós encontramos? Abrigo para quê? Alma cansada e sofrida. Segurança, a nossa vida. Lembre que ele falou assim, os empregados do meu pai têm segurança lá, eu não tenho aqui. Aliás, não tenho nada aqui, né? Só tem porcos para ficar olhando e cuidando. Vivendo nessa porcaria. Nada contra os porcos, que a carne dele é deliciosa, né? Então, nós temos também, em terceiro lugar, perdão para todos os nossos pecados. Uma vez alguém me perguntou, pastor, eu matei alguém, Deus me perdoa? Eu falei, perdoa? Eu falei, Jesus já pagou o preço desse seu pecado lá na cruz do Calvário. Essa pessoa tinha acabado de sair da prisão, cumpriu os anos da pena dele. Liberdade condicional, que fala? Quando sai assim, com aquele papel na mão. Aí ele falou, eu sou triste por causa disso. Será que Deus me perdoou? Eu falei, claro, meu filho, claro que perdoou. Eu falei, ele pegou esse pecado seu e lançou lá no fundo do mar. E diz o texto aqui que eu li do profeta dele, não se lembra mais. Ele abriu um sorriso tão bonito. O perdão. Nos braços do Pai nós temos perdão para todos os nossos pecados. Não tem pecado que ele não possa perdoar. E último lugar, cura todas as suas feridas. Não tem nada em nós que Deus não possa curar. Como Deus não possa curar. Feche seus olhos. Se você tem carência de alguma dessas coisas que foi abordada na mensagem, fala isso com o Senhor agora. Fala, Pai, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor está de braços abertos me esperando. E coloque diante dele aquilo que você está precisando nesta hora. Abra seu coração para ele e diga, Pai, eu preciso. E você vai receber. Lembre-se que aquele pai saiu correndo para encontrar o filho, abraçou, beijou, trocou o filho, fez uma festa. Assim é o Pai Celestial para cada um de nós. Se você tem andado longe do Senhor, talvez você ache que Deus não perdoou algum pecado que você cometeu, o Pai tem perdão para todos os seus pecados. Fala isso com Ele agora. Pai querido, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos ama. E o Senhor está sempre de braços abertos, Pai querido, esperando a volta do filho rebelde, que se rebelou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, contra a igreja do Senhor. E ouviu Satanás falar ao seu ouvido que lá no mundo era melhor. E o Senhor está sempre esperando a volta desse filho, porque o Senhor ama. E o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para buscar esse filho rebelde e trazer de volta para casa. Pai, que nesta tarde, início de tarde,
pessoas estejam voltando aos braços do Senhor. E nós temos certeza que vai haver festa nos céus. Que assim o Senhor Jesus nos ensinou. E assim nós cremos. Pai, trabalha a nossa vida como igreja, como servos do Senhor. E que sejamos todos sempre abraçados pelo Senhor. Independente de qualquer situação que estivermos enfrentando. O Senhor nos ama. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço, Jesus, que o Senhor deu a vida por nós para nos trazer de volta à casa do Pai. Para ser o caminho de volta. Eu agradeço, Deus Espírito Santo, que é o Senhor quem aplica a palavra aos corações. Te louvo, Pai. Em nome do Senhor Jesus.